no Conselho Regional de Medicina, e logo abaixo um negócio escrito RQE. RQE. Que aí vem outro número. RQE significa Registro de Qualificação de Especialista. Então, basicamente, agora, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais passam a usar o RQE também para se identificar como especialistas. Que é um negócio muito, muito interessante. No sentido de valorizar as especialidades, né? Vocês já conhecem essa especialidade da fisioterapia? É terrorista, se não me engano, agora está em 14 especialidades reconhecidas pelo CONFIT. E, obviamente, né, que as únicas especialidades que a gente pode usar o título são essas que estão nessas listas de 14. Existem outras especialidades, entre aspas, né, áreas que a fisioterapia atua, que ainda não são reconhecidas como especialidade, mas que pode ser que no futuro seja reconhecido. O RQE é uma mudança importante nessa realidade, porque nessa gestão do CONFIT eles estão fazendo muita força para valorizar as especialidades da fisioterapia. Tá? E o objetivo no longo prazo é fazer mais ou menos como já acontece com a medicina. Então, para o indivíduo, o começo vai ser pela UTI. Para o indivíduo ser admitido para trabalhar em UTI, ele vai ter que ter o RQE, especialista em fisioterapia intensiva. Hoje, você formou, hoje, amanhã você já pode começar a trabalhar no UTI aí. É um negócio meio esquisito, né? Para ver o que não faz. Não há nenhum impedimento legal para isso. Uma vez que você é formado, você pode trabalhar onde você conseguir trabalho. E aí, com o tempo, a exigência do RQE vai aumentar aos poucos, né? E o objetivo é esse. Se você for trabalhar no UTI, você vai ter que ter o RQE de especialista em fisioterapia intensiva. Se você for trabalhar sei lá, em um hospital tipo CRE, por exemplo, você vai ter que ter o RQE de neuro. E por aí vai. O futuro vai ser assim, como falta aí um pouquinho, mas ali um pouquinho, para vocês terminarem o curso e pegar o registro, já vão ficar atentos nisso. Já vão ficar sabendo. Quanto que é o registro mesmo, atualmente? Quanto que é o registro? A taxa de registro? O registro do prefeito, né? A taxa é uma taxa pequena. É só o valor da carteirinha, mas se não me engano é R$34. Aí paga uma vez no ano? Isso é a anuidade, se perguntar, né? A anuidade a gente paga todo ano. A anuidade hoje é R$550. Agora em setembro, aliás, ou no começo de outubro, ou agora no final de setembro, o CONFIT deve publicar a resolução prevendo os valores para o ano que vem. Já tem 3 anos que não muda o valor. Vamos ver se esse ano eles vão mudar, né? R$550. Você pode pagar de uma vez só. Se pagar até janeiro, até o final de janeiro, tem 10% de desconto. Aí dá um desconto de R$110, cai para 440, né? É um valor tranquilo, eu acho. Se você trabalha o ano todo como fisioterapeuta e você está apertado para pagar R$550, eu sugiro que você reveja suas estratégias de carreira. Sim, reveja com bastante urgência suas estratégias. E ainda dá para pagar parcelado em parcelas vultuosas de R$68,75. Então, em 8 vezes. Muito bem. Na semana passada também a gente conversou a respeito, a gente terminou, né, de falar sobre a avaliação da pessoa com ocupação. A gente começou a falar sobre o tratamento da pessoa com ocupação. A gente viu as 4 fases, né, que a gente usa para estudar o tratamento computado. A gente discutiu a primeira fase, que é a abordagem pré-amputação. E hoje a gente vai começar falando sobre o tratamento pós-amputação. Então imagine aquela situação em que o indivíduo ele ainda está hospitalizado, né? Acabou de passar pela cirurgia de amputação, ele ainda está com os pontos, obviamente, ele pode estar com um dreno pós-cirúrgico no ponto, e aí é nesse momento que a gente vai abordar o paciente. É comum que os colegas que trabalham em hospital, que trabalham em serviços que fazem amputação, são esses colegas que abordam o paciente nessa fase. Então, logo depois da amputação, a gente vai continuar com aquela preocupação de não deixar a pessoa parada no leito. A essa altura, provavelmente, vocês já ouviram muitas vezes que ficar acamado é fator de risco para uma série de complicações graves.
né, complicações circulatórias, complicações cardíacas, complicações pulmonares. Então, além da atrofia, o risco de deformidades nas articulações, as articulações ficarem rígidas, né, em uma determinada posição. Então, assim, a pessoa no leito, a gente não pode dar sossego para ela não. A equipe que trabalha no hospital e a enfermagem, ela divide essa responsabilidade com a fisioterapia. A gente precisa colocar o paciente para se movimentar no leito. Que seja sentar sozinho. Sabe? Sentar no leito para poder fazer alguma atividade. No mínimo isso. Né? A pessoa pelo menos conseguir mudar de decúbito sozinha e a gente vai estimular o paciente. Tá bom? Então esse é o primeiro aspecto. Ó, mobilização no leito. Tá? Para evitar essas complicações. Geralmente, a pessoa que sofre amputação, ela fica pouco tempo internada no pós-operatório. Geralmente ela vai para casa aí com 1, 2 dias de pós-operatório, ela já está indo para casa. A não ser, obviamente, que tenham outras complicações mais graves, né? Que justificam uma hospitalização mais longa. Via de regra, 1, 2 dias já está em casa. A mobilização, como eu já mencionei, ela previne as contraturas. A gente já sabe quais são as deformidades mais comuns, dependendo do nível de amputação. Então a gente vai tomar o cuidado de orientar a família e também de conversar com a equipe de enfermagem para ver se eles estão orientados em relação a isso. Determinados posicionamentos que devem ser evitados no leito. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Às vezes, a equipe, ou o familiar, ou o próprio paciente coloca um apoio na fossa poplítea para ficar mais confortável. Né? Coloca um travesseiro ali na fossa poplítea. Imagine uma amputação transtibial. Então coloca assim o travesseiro aqui na fossa poplítea para ele ficar fletido, confortável. Só que essa postura, ela facilita o desenvolvimento de contratura em flexo de joelho. Então a gente precisa orientar a equipe de enfermagem, a família do paciente e o próprio paciente a não colocar nada embaixo do joelho. O joelho precisa ficar esticado na cama. Tá? Outro exemplo. Os transfemorais, como esse rapaz aqui, ele está sentado na mesa extensora com prótese, né? Isso aqui foi só para foto, tá? Não coloca isso com prótese assim, não. A não ser que uma pessoa que está na academia treinando, né? Vai para a academia para treinar, não precisa tirar a prótese para isso. Mas aqui, como é no ambiente do hospital, geralmente eles estão sem prótese na hora que vão fazer exercício. O que aparece com o seu ministro? Sai fora com essa boca pra lá, rapaz. Caiu uma chuva. Sei, mas não tô afim não, cara. Tô afim não. É muita leptospirose que vai ter nessa água.
O exemplo que eu ia falar é a pessoa amputando o transfemoral. Quando está acamado, é comum também colocar um coxim embaixo do coto, né, para o coto ficar elevado, para ele ficar mais confortável. E não se deve fazer isso, tá? Porque ao ficar deitado lá, parado no leito, com o coto elevado, com o apoio embaixo, pode acontecer também de estimular a contratura em flexo de... Ô, filho, você tá bom? Só tá aqui. E pode acontecer de estimular a contratura em flexo do quadril. Vocês sabem que é o comum, né? Das atuações que você faz. Então, cuidado simples quando o paciente ainda estiver acamado para evitar contraturas. Tá? A gente vai mobilizar, pode ser com exercício resistido, pode ser com exercício só com a resistência da gravidade mesmo, exercício livre, né? Pode ser ativo, ativo assistido, mas a gente vai tentar mobilizar, movimentar com resistência tudo que for possível movimentar. Membros superiores, as articulações do membro que sofreu amputação, as articulações que estão lá ainda, né? A gente vai tentar fazer ao máximo possível, recrutar ao máximo possível as articulações, os grupos musculares, aqueles maiores, tá? Para tentar manter alguma força, para tentar manter mobilidade, para manter a amplitude de movimento das articulações e para evitar aquelas complicações que eu mencionei, especialmente as complicações respiratórias do período acamado. A gente não pode esquecer do membro não amputado, né? Se houver um membro não amputado, a gente tem que dar bastante atenção para ele. Colocar o paciente em pé o quanto antes, sabe? O quanto antes mesmo. Pode ser assim, ó, acordou da sedação, da cirurgia. Não está tonto, está com a consciência plenamente recuperada, põe em pé, se for possível. O edema do coto, pessoal, é um negócio que eu já andei mencionando a respeito dele, né? Controlar o edema do coto tem que ser uma conduta o mais precocemente possível. Mas geralmente, nesse período em que o paciente está no pós-operatório imediato, ele ainda está com pontos. O principal recurso que a gente usa é pressão para estimular a reabsorção do edema. Então, na fase em que o paciente está com pontos ainda, a gente não pode usar os recursos mais comuns que a gente usa para tratar o edema. Então, a gente vai esperar o paciente tirar os pontos da ferida operatória para a gente começar a tratar o edema. Beleza? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. A gente vai estimular a independência do paciente em tudo que for possível. Então, assim, trocar de roupa sozinho, comer sozinho, fazer a própria higiene sozinho, tudo que for possível fazer, a gente vai estimular a fazer, tá? E a orientação postural, que é o último tópico aqui, ó, diz respeito àquelas orientações que eu falei a respeito do posicionamento do coto, tá? No leito, especialmente. A gente vai ter um olhar especial para evitar contraturas e deformidades no coto. Alguma dúvida até aqui? Então agora a gente entra numa fase do tratamento, que é aquela fase que é a mais comum da gente pegar no ambulatório, né? Na clínica, no consultório. Porque essas duas primeiras fases, a pré-amputação e a pós-amputação imediata, são fases que vão acontecer no hospital ainda. Então, como eu já mencionei, é para aquele colega que trabalha no hospital. Agora, para a maioria de nós que trabalha, pode ser no hospital, mas não na internação, que trabalha no ambulatório do hospital. O ambulatório é aquele serviço que a pessoa vem de casa, é atendido e volta para casa. Isso é um ambulatório. Então, para os fisioterapeutas que trabalham em atendimento ambulatorial, essa aqui é a fase mais comum. Que é quando a pessoa já está de alta e a gente agora está pensando em colocar uma prótese nessa pessoa. Então, nessa fase agora, todos os objetivos são voltados para isso. É para tentar colocar uma prótese na pessoa. Certo? Para que a gente devolva para ela ao máximo as atividades do dia a dia que ela perdeu em função da amputação. E a gente vai chamar essa fase de tratamento pré-protetização. Tá? Tratamento pré-protetização. A gente vai começar treinando o paciente. Esses aqui seriam objetivos gerais
para essa fase. Ó, treinar as AVDs sem uso de prótese, por enquanto, né? Então a gente vai treinar o paciente a ficar em pé, por exemplo, treiná-lo a se locomover com auxiliares de marcha, muleta, andadores, tá? Muletas, andador, esses auxiliares. Isso se o paciente já não chegar para a gente de muleta, né? Que é muito comum. Ou chega de muleta, ou chega de andador, e a gente vai treiná-lo então com esses dispositivos. Preparar o coto de amputação para receber a prótese. Várias das condutas que eu vou descrever a partir dos próximos slides são condutas que têm o objetivo de preparar o coto para receber a prótese. Tá bom? Daqui a pouco eu vou descrever melhor essas condutas. A deambulação independente o mais precocemente possível. É muito comum a gente receber no serviço uma pessoa amputada ainda na cadeira de rodas. A gente precisa tirar o paciente da cadeira de rodas o mais rápido possível. Tá? Se a pessoa tiver condições de ficar em pé no membro preservado, só usando o membro preservado, e se ela tiver condições no membro superior de usar o auxiliar de marcha, né, seja muleta ou andador, a gente vai fazer isso o mais precocemente possível. Tá? Tirar da cadeira de rodas o mais rapidamente possível. Ficar muito tempo na cadeira de rodas só traz prejuízo. Então, se a pessoa tem condições de ficar em pé, fora da cadeira o mais rápido. Tá? Tem que desmamar ela da cadeira de rodas. A cadeira de rodas é mais confortável, mais prática, especialmente quando alguém está empurrando a cadeira da pessoa. Então, a gente tem que tirar ele dessa zona de conforto, tá? E explicar para ele a importância disso. Então, deambulação independente o mais precoce possível, tá? E condutas para a gente abordar a musculatura. Então, alongamentos, fortalecimento, que eu vou também, daqui a pouco, vou explicar com mais detalhes a respeito desse fortalecimento, desse alongamento. Numa fase muito precoce, a cicatrização pode ser uma preocupação para nós, especialmente aquele paciente que acabou de receber alta, né? Pode ser que você receba ele no ambulatório ainda com os pontos, ou tirou recentemente os pontos. Então, existem vários recursos dentro da fisioterapia que a gente usa para estimular a cicatrização. Vocês já fizeram essa tipo de eletroterapia, né? Professor Rogério? Sim. Foi ele que deu aula para mim do vídeo. Faz tempo que ele está aqui, né? Fiquei sabendo que ele fundou. É verdade. Acho que os primeiros professores do curso, né, concursados, foram ele, Ilza. a professora Ilza, o professor Sinésio. Acho que o Sinésio ainda foi depois. Foi depois ainda? Acho que foi. Deve ter sido só 10 centavos depois, né? A professora Ilza eu não sei se a professora Glaci, ela já estava aqui. Vocês conhecem a professora Glaci? Que dá nome ao CA, é Glaci Consciência. A professora Glaci é a primeira fisioterapeuta de Goiás. Está aí, firme e forte até hoje. Fiquei sabendo que ela atende paciente até hoje, lá na academia do pé dela. Ela não É um aposentou. domiciliar reverso, né? É o paciente que vai na casa dela. Ela não aposentou, errei com o moleque. Professor, na época do senhor tinha também esses negócios de JOEGs, né? Jogos universitários. Tinha, cara. Eu até sofri uma fratura do escafoide jogando basquete, né? Treinando para os jogos. E aí? Derrota. Muito bem. Então, como eu estava falando da cicatrização, né? Há vários recursos que a gente pode utilizar para a cicatrização. Quando é uma cicatriz recente, né, a gente não deve manipular a cicatriz quando ainda tem pontos ou se ela é muito recente, tá certo? Especialmente se a gente vê sinais de deiscências, que é aquela situação em que o tecido rompe, né, ao redor do fio de sutura. Em cicatrizes que já não tem pontos e não tem complicações do tipo deiscências, infecções, a gente pode começar fazendo técnicas de massoterapia mais suaves, como a compressão, o deslizamento e o amassamento. São técnicas que provavelmente vocês viram também na disciplina, né? De massoterapia. Como é que é o nome da disciplina de massoterapia? Recurso terapêutico. RTM, Recurso Terapêutico Manual. Professor Humberto, não é isso? Bertão dos Cris. Pois quem deu aula para mim dessa disciplina foi o professor Glaci. Aqui entra com bastante ressalva
nessas técnicas de massoterapia para estimular a cicatriz, eu vou colocar uma ressalva aqui, ó, com um asterisco, para a ventosa, o uso da ventosa. A ventosa vocês provavelmente já conhecem, já viram, gostam de usar. Foi moda uma época, ficar com aquelas bolas roxas nas costas, era meio que status. Se o cara é atleta, treina direto, tinha que ter umas bolas roxas nas costas. Né? Na coxa, assim, no ombro, umas bolas roxas. Aí é sinal que a pessoa treina muito, faz o recovery. Né? Hoje essa moda caiu um pouco. E a ventosa é um recurso muito controverso na fisioterapia. Sabe? A maioria, e eu me incluo nessa maioria, vê a ventosa como nada. Ventosa e nada é a mesma coisa. Certo? Exceto pelas bolas roxas. O colega meu reformado é por isso também. Se você gosta das bolas roxas, ela serve para alguma coisa. Ele é fisioterapeuta do Atlético Mineiro e os caras queriam que ele fizesse você. Eu não vou fazer ventosa em ninguém, eu não acredito nela, vocês também não vão acreditar, porque eu que mando aqui dentro. Boa postura. Boa postura. Mas é porque assim, ó, não é uma crença pessoal, sabe? O negócio da ventosa. É porque já está mais do que comprovado que a ventosa e nada é a mesma coisa. Só que é um negócio fácil de usar, né? Chama atenção, os colegas ficam insistindo nesse treino. Contudo, existe um uso que, apesar de também controverso, ele pode ter alguma utilidade. A gente não está em dúvida em relação a isso. Que é o uso da ventosa para mobilizar a cicatriz e evitar aderências. Como a ventosa ela faz uma pressão negativa forte dentro do copinho, a gente consegue tracionar a pele para dentro do copinho e ao movimentar o copo, a gente provoca uma tração, né, da cicatriz para dentro do copo, mobilizando aqueles tecidos que são mais profundos. E em tese, isso poderia prevenir a aderência da cicatriz, tá? Aquelas aderências aos planos profundos lá que eu já mencionei, que formam as invaginações, aquelas aderências que não tem movimento, tal. Certo? Por isso eu coloquei um asterisco ali a respeito da ventosa. Tá certo, gente? Eu sei que vocês adoram fazer curso de ventosa. É um curso barato, né, de final de semana. Então vai estudar um trem que presta, né? Vai estudar um trem útil. Para de ficar fazendo bola roxa nas costas das pessoas. A não ser que elas paguem bem. Olha, tem um ditado da fisioterapia. Olha, um ditado não. Um princípio da fisioterapia. O tratamento, ele se baseia em 3 pilares. 3 pilares. Vou falar a respeito desse negócio que você falou, viu, Jefferson? Se o paciente pagar bem, que mal tem. Né? É o seguinte, ó, os pilares são a evidência científica, certo? A sua experiência, a sua expertise. E o terceiro é, como eu vou chamar isso aqui? Né? Eu vou colocar a opinião do paciente. Certo? A opinião do paciente. Sempre que você for aplicar um tratamento, você deve se apoiar na melhor evidência científica que existe a respeito daquele tratamento. Antes de traçar, antes de escolher o que você vai usar no tratamento. É claro que isso precisa passar por um filtro da sua experiência. O que você sabe fazer? O que você tem preparo para fazer? Pode ser que exista um tratamento muito interessante aí, mas que você não tem formação para isso. Ou você não se sente seguro para aplicar um determinado tratamento. Então, um outro pilar é a sua experiência, a sua expertise. E a terceira é a opinião do paciente. Tá? Como que o paciente se sente a respeito daquilo. Não significa que a opinião do paciente vai guiar a sua conduta, você só vai fazer o que ele pede para você fazer. Não é isso. Tá? O paciente, muitas vezes, ele não tem capacidade de julgar a respeito da evidência daquele negócio. Então, geralmente, o paciente é uma figura muito passiva. Quando a gente define um tratamento, ele é aquela pessoa passiva, não opina, não participa e só recebe. Né? O ideal é que a gente traga
a opinião dele para dentro dessa decisão de o que fazer. É claro que a sua formação, ela é a mais importante aqui nesse pilar, né? E a sua formação é a sua capacidade de encontrar evidência e a sua experiência, o seu treinamento. Aí agora vem a questão ali do Jefferson. E aí tem alguns colegas que dizem o seguinte, ó, se você estuda evidência, lê artigo pra caramba, mas não trata ninguém, não usa isso, você é só um inteligentão de quarto, certo? Aqueles nerds que estudam pra caramba, mas fica só nisso, na teoria. Se você só trata aquilo que bate na sua cabeça, fontes, qual fonte que você usa? As vozes da sua cabeça, especificamente só isso que você usa, então você não passa de um desses guruzão de Instagram aí, tá? Só que é lindo. Esses gurus de Instagram que falam um monte de besteira. Outro dia eu passei por um desses gurus de Instagram falando uns negócios de alimento, gente. Meu Deus do céu. E eu gosto de uma treta, né? E aí eu não resisto Comenta. em comentar. Falando uns negócios, se a pessoa tiver com infecção viral, ela precisa comer alimentos picantes. Porque o alimento picante ele tem um movimento para fora. E o movimento para fora é o quê? Expulsa o patógeno. Nossa. Então tem que comer alimentos picantes, certo? É gengibre, é pimenta. E as pessoas comentando assim, Tá vendo isso? Nossa, é fascinante isso. Gengibre é possível. É possível, ninguém tem cérebro aqui. É para fora o movimento. Aí a pessoa está com infecção viral grave, vai ficar comendo pimenta achando que vai melhorar. Efeito placebo, pessoal. Que ele não é voltado para a fisioterapia, mas ele fala assim que se deixar o cachorro lamber sua boca, lamber assim perto de você, você pode adquirir toxoplasmose. Mas isso é verdade. A toxoplasmose é uma infecção. Você não pega pelo rato? Leptospirose. Leptospirose, Está isso. confundindo as ossos. Tá confundindo, é leptospirose. Mas a toxoplasmose a gente pega de cachorro, gato, pombo. Não, é do rato. Tanto é que gestante não deve tocar sequer em carne crua, você sabe dessa? Nossa, sei. Por que tem alguns que são liberados para comer sushi? Não é liberado comer sushi, gestante não pode comer carne crua de jeito nenhum. O risco de toxoplasmose dá malformações gravíssimas no feto. Ainda que seja sem sinal clínico, a pessoa tem o anticorpo, né? A pessoa tem o patógeno, tem os anticorpos contra toxoplasmose e o feto nasce com deformidades graves em função disso. Mas peraí, a gente está fugindo do assunto aqui, ó. Vamos para o terceiro ponto. Que se você só faz o que o paciente te pede para fazer, então você não é mais do que uma meretriz da profissão. Né? Pagou, você faz. Né? É o que o Chico tinha mencionado. Por que tem pessoas que sentem ali com a ventosa? Porque falam que relaxa. Ó, o Jefferson já deu uma opinião aqui muito importante. O efeito placebo é uma das explicações. O que a gente chama de teatro terapêutico, sabe? O teatro terapêutico, ele inclusive a gente usa em pesquisa, quando você vai comparar tratamentos em pesquisa, você sempre precisa comparar o tratamento com o placebo. A gente não faz pesquisa comparando o tratamento com nada. Um grupo que tratou e o outro grupo que ficou em casa parado. Não se faz assim. O grupo controle, ele tem que acreditar que está recebendo tratamento. Então ele tem que ser recebido por um profissional de jaleco. Se for um aparelho, o aparelho vai fazer os barulhinhos, vai ligar as luzinhas, você vai prender alguma coisa no paciente, mas o aparelho não está passando nada para o paciente. Mas a pessoa precisa acreditar que ela está sendo atendida. Esse teatro terapêutico, ele tem resultado. Vocês vão ter a experiência, se não tiveram ainda, da pessoa que está passando mal, aí você verifica a pressão é melhor. Acontece desse jeito. Então esse é o primeiro motivo. Então geralmente, os gurus, geralmente os gurus são pessoas que têm uma lábia fantástica. Fantástica. O cara, essa nutricionista que estava explicando esse treinamento com o vírus aí, gente, você vê ela conversando, você tem certeza que aquilo não. Você está na frente de uma sumidade da nutrição e da ciência e da infectologia. Você tem certeza absoluta que o que ela está falando é verdade. Então é uma característica do guruzão ter uma boa
oratória, né? Então, uma bolada, certo? E toda vez que vocês ouvirem falar de um tratamento que é bom para tudo, que o risco é zero, não tem efeito colateral, que a indústria farmacêutica não quer que você saiba disso, porque esse tratamento traz a cura e a indústria não quer a cura, né? A teoria da conspiração faz parte do engano. Então sempre tem que ter esse argumento. Ó, é bom para tudo, o risco é zero, a indústria farmacêutica não quer que você saiba, é uma técnica que foi criada por um guruzão também, que viveu junto aos índios da Polinésia. Ele viveu lá 30 anos com os nativos de uma ilhazinha da Polinésia, e ele aprendeu essa técnica lá. E aí depois ele voltou para a Europa, e aí com esse conhecimento ele fez extensas pesquisas que nunca foram publicadas em lugar nenhum. E ele não quer ficar rico, ele só quer ajudar. E aí ele só quer ajudar, boa Jefferson, ele só quer ajudar e ele quer espalhar essa palavra de cura para o mundo. Ou então tem mais um argumento que é muito comum. Esse conhecimento ele já é praticado há mais de 5.000 anos. Como Você tem que assistir o vídeo logo que a farmácia Como quer que você não derrubar. vai acreditar num trem que já é usado há 5.000 anos? Nossa. Seu incrédulo, infiel. Certo? Então toda vez que vocês ouvirem esse discurso, com esses elementos, todos eles, ou parte deles que eu estou falando agora, liga a luz amarela, dá atenção, viu? Mas liga no 12. No 12. Você pode estar diante de um charlatão. Não, e o bom é que tem alguns vídeos desse no Instagram assim, que você vai lá pra ver comentários e não tem, eles bloqueiam os comentários. Tem alguns que vão para evitar pessoas enjoadas como eu. Vamos voltar aqui, ó. O ultrassom de baixa intensidade é um recurso que é também usado para estimular a cicatrização, certo? Ultrassom pulsado. A laser terapia é de longe o recurso mais estudado, mais celebrado, né, para a cicatrização. A laser terapia ela já foi muito estudada, ainda é muito estudada nesse sentido, para cicatrização em várias situações. Eu queria saber de vocês o seguinte: desses lasers de baixa potência, qual que é o laser que a gente usa para cicatrização de feridas na pele? Qual que é o diodo que emite o laser? Que dá um nome para o laser. Hein? O que foi isso? Eu nem arrisco. Ah, nem arrisco. Não sei. Vocês estudaram elétrico quando mesmo? Cristal de quê mesmo? Nossa, eu estudo Quartzo? trabalho com pessoas. Quarto período? Quartzo Um não, ano pra vocês quartzo. estudarem isso. Vocês não têm vergonha de ter esquecido, viu? Não é quartzo não. Não é o infravermelho, viu? O laser que a gente usa com mais frequência para tratar feridas é aquele laser que tem um comprimento de onda de mais ou menos 660 nanômetros até um comprimento de 700 e alguma coisa nanômetros. Que é o laser que ele é emitido por aquele conjunto de gases nobres, o hélio e o neônio. O laser de hélio e neônio, aquele laser que tem um feixe vermelho, sabe, a luz vermelha, porque o comprimento de onda dele está dentro do espectro visível, né? Então a gente vê o feixe vermelhão. Aquele laser que a gente não vê o feixe laser, que é o laser infravermelho, ele emite comprimentos de onda bem maiores, ó, de 940 nanômetros. E aí aqui já é uma luz invisível, que é o laser daquele diodo de arsenide de galho. Para tratamento de ferida na pele, a gente usa o laser vermelho, tá? Que é esse aqui, ó, o mais comum, ó. É o laser de hélio e neônio. Dá tempo de vocês aprenderem isso antes de chegar no oitavo período, tá? Então vai estudar. Porque lá no oitavo período a gente se encontra lá na escola. Isso foi uma ameaça. Acredita em mim, viu? Vai estudar. Vai ser o próximo tema do Rogério, ele passou isso pra gente. Como vocês estão vendo da terapia agora? Eu sim, eles já Ah. são de outro período. Não, então você tem um desconto hoje. Já. Hoje.
Vamos lá. Neuromas. A gente já discutiu que o neuroma é uma complicação comum no coto, né? Todo coto de amputação vai ter neuroma. Os neuromas, eles são aquele tecido de reparo que vai aparecer na ponta do ramo nervoso que foi amputado. São sensíveis, formam uma tumoraçãozinha, né? Uma bolinha, que às vezes é palpável até, se ele for muito superficial, e ele é sempre bem dolorido e dá aquela dor em choque, que dá um sinal de tímio positivo quando você dá uns tapas no coto. Lembra disso? A gente viu umas aulas para trás aí, quando a gente estava falando de avaliação do amputado. Então, quando a gente percute o coto, aquela dor em choque é sinal de neuroma. Quando os neuromas são muito volumosos, são grandes e superficiais, é preciso retirar cirurgicamente. Mas a remoção cirúrgica de neuromas, pessoal, é a exceção da exceção. Certo? Como eu falei para vocês já, em 20 anos de clínica de amputados, não crer, eu só vi 2 vezes que foi necessária intervenção cirúrgica. Via de regra, um neurônio sensível lá que está atrapalhando o paciente, a gente consegue diminuir a sensibilidade dele, treinando o paciente a tolerar aquela hipersensibilidade. Sabe? E como que a gente treina a tolerância da pessoa? Fazendo um conjunto de recursos que a gente chama, no todo, a gente chama de dessensibilização. Dessensibilizar, basicamente, é treinar o cérebro do indivíduo para que ele tolere gradativamente mais aquele estímulo. O que antes ele não tolerava o toque leve, agora você vai treiná-lo para que ele tolere estímulos cada vez mais fortes, até que ele esqueça até que o neuroma existe. Certo? Não é porque o neuroma regrediu com o seu tratamento, não é isso. Mas você treinou o indivíduo a tolerar o desconforto e ficar cada vez mais tolerante àquilo, até chegar um ponto, gente, que a pessoa nem lembra mais que tem aquele negócio. A dessensibilização consiste em fazer isso que eu descrevi agora. A gente dá estímulos que são progressivamente mais intensos. De que forma? A gente começa fazendo contato no corpo com um material macio. Um tecido macio, tipo flanela ou algodão. E aí a pessoa vai esfregar esse negócio no corpo inteiro. Especialmente naquelas regiões mais sensíveis. Então, um paninho suave, um pedaço de algodão, e ele vai lá ficar esfregando aquilo no corpo várias vezes por dia. Depois, progride para um negócio mais áspero. Lá no Creiro, a gente usava muito aquelas buchas de lavar louça, sabe aquela que tem um lado amarelo e um lado verde? Pois é, o paciente trazia uma novinha para a gente, e aí a gente ensinava ele a usar o lado amarelo da bucha e esfregar no corpo. A gente brincava que ele vai arear o corpo, né? Vai esfregar, você sabe o que é arear? Então, vai alinhar o corpo, vai esfregar aquela bucha amarela no corpo, várias vezes por dia. A gente ensina o paciente a fazer isso uma vez e ele faz em casa depois, tá? Você não vai ficar gastando a sessão de fisioterapia inteira o cara lá esfregando a bucha no corpo. Não é esse o objetivo. Você precisa ensinar uma vez, às vezes 2 vezes, e orientar bem o paciente. Depois de um tempo, ele vai trocar para o lado verde, que é aquele lado mais áspero, sabe? E aí vai ficar, começa esfregando de leve, vai aumentando a pressão aos pouquinhos, isso com o passar dos dias, com o passar das semanas. Certo? Várias vezes ao longo do dia ele vai esfregar esse negócio no corpo. Precisa ser bem orientado, gente, porque vai ter paciente que vai esfregar isso no corpo até sangrar. E acredita em mim, tá? Isso acontece. Então é muito importante você orientar o paciente, tá? Que não precisa sentir ardência. Tem paciente que acha que se estiver doendo já, é porque está dando efeito, né? Não é esse o objetivo, tá bom? Outros recursos que a gente pode utilizar que também que dão um estímulo intenso são umas bolinhas que tem uns cravos bem duros. E aí o paciente fica rolando aquela bolinha. E vários modelos daqueles massageadores vibratórios. É muito comum um massageador que usa assim na região do trapézio, sabe? Aquele negócio fica vibrando em várias frequências diferentes para supostamente fazer uma massagem. Então, esses massageadores também são úteis para desensibilizar o corpo. Quando está bem sensível, o paciente não tolera encostar aquele negócio vibrando no corpo. Mas com o passar do tempo, ele vai
aumentando a tolerância dele. Você pode usar esses massageadores como recurso também. Tá? Você pode até orientar o paciente a comprar um para usar no corpo. E aí, com essa medida, e gradativamente aumentando o estímulo, a pessoa se torna muito mais tolerante. A nossa preocupação é que, quando a prótese ficar pronta, se esse coto estiver hipersensível, a pessoa não vai conseguir calçar a prótese. Então é preciso sensibilizar antes. E isso a gente faz em todo paciente. Não é só naquele que está reclamando de desconforto no coto, não, viu? Mesmo que o paciente não tenha queixa nenhuma de dor ou desconforto, ainda assim a gente vai tomar alguma medida de sensibilização, com todos. Com todo o coto de amputação. Dúvidas até aqui? Sem dúvidas? E então agora a gente chegou na parte do edema, né? Que eu disse que eu ia explicar melhor a respeito. O edema, gente, é um sinal que está presente em toda pessoa amputada, desde que ela não tenha ainda recebido um tratamento específico para isso. Ele é mais comum, mais volumoso, mais grave nas amputações mais recentes. Mas, mesmo em indivíduos que têm muitos meses de pós-operatório, ainda assim, eles vão apresentar edema no corpo se nenhum tratamento específico tiver sido tomado. Porque o coto, ele fica numa posição pendente, né, numa posição a favor da gravidade. E isso atrapalha a reabsorção do edema. Por isso que é comum, se nada foi feito a respeito, o coto de amputação transtibial lá, ele fica demasiado por muitos meses, pelo fato de ele ficar para baixo. Então a gente precisa de um recurso para tratar isso. O que a gente usa, antes de explicar isso daqui, eu quero explicar para vocês um princípio básico para se tratar o edema. Qualquer edema. Qualquer edema. Certo? Deixa eu abrir uma aula aqui. Para falar melhor sobre o edema, eu vou abrir uma aula aqui que tem uma explicação interessante. Ele está fazendo textinho para mim. Essa daqui é uma aula sobre crioterapia, na época que eu era professor de elétrica. Se o Rogério aposentar, eu vou ficar de olho nessa disciplina, né? É o Sinésio, é o Não, Rogério. do Sinésio é prioridade. É uma aula de crioterapia. Vai ser uma Bem guerra interessante. civil, hein? E dentro dessa aula de crioterapia, a gente fala de edema, tratamento de edema, né? Por que o gelo não serve para tratar edema? Mas uma explicação importante de se lembrar é sobre a fisiologia da microcirculação. Se você quiser ler a respeito disso aqui, ó, lá no livro do Arthur Guyton, já ouviram falar dessa pessoa? Guyton. Que bom. Que bom que vocês ouviram falar. Então, lá no livro do Guyton, no capítulo sobre controle da microcirculação, vocês vão ler lá uma descrição quase poética. Dá para ficar até emocionado vendo aquele texto lá, tudo que é bonito. De como que funciona, como que a microcirculação se autorregula. Olha só, uma anatomia básica, né? Aqui a gente está vendo a parte mais distal do sistema circulatório, que é a rede capilar. Então, o sangue chega na rede capilar por uma arteríola, né? Que seria a última ramificação, a ramificação menos calibrosa das artérias, que é a arteríola, que é isso aqui, ó. Então, da arteríola sai a meta-arteríola, e a meta-arteríola, ela se ramifica em uma rede de vasos sem musculatura, né? Esses negocinhos que vocês estão vendo aqui, ó, são os últimos círculos de musculatura já separados um do outro, né? Não é aquela massa muscular poderosa das artérias, não. Já tem um pedaço ou outro de músculo da artéria aqui, de musculatura lisa. Então observem que a rede ela é sem musculatura. E o diâmetro aqui, ó, o diâmetro dessa rede, pessoal, costuma ser menor do que o diâmetro de uma hemácia. De maneira que as hemácias passam apertadinhas ali nos capilares. Quando o sangue chega aqui nos capilares,
acontece um fenômeno muito interessante. Ó, aqui no meio, ó, estão as células dos tecidos, estão aqui, ó. Seja lá o tecido que for, você pode imaginar aí o tecido que você quiser. Tudo em volta aqui é o tecido que está sendo nutrido por aquela rede capilar. Então presta atenção, quando o sangue chega aqui, ó, que ele entra na rede capilar, por conta da pressão osmótica, sai de dentro do vaso um líquido pobre em proteínas, porque a proteína tem um tamanho molecular muito grande para conseguir atravessar a parede, né? A albumina não atravessa a parede. O que atravessa a parede do capilar são os aminoácidos, os dipeptídeos, né, que são 2 aminoácidos grudadinhos no outro, moléculas muito pequenas, a glicose, os hormônios, as vitaminas, são moléculas bem pequenininhas que conseguem atravessar a parede do capilar. Então, esse líquido que sai do capilar, que está representado aqui por essas setinhas, ó, esse líquido ele vai banhar as células, e aí a célula vai aproveitar para trazer para dentro dela o que interessa, trazer a glicose, trazer os aminoácidos, as vitaminas, o hormônio, seja lá o que for. E ao mesmo tempo ela vai jogar para fora aquilo que não interessa para ela. O CO2, a ureia e vários outros metabólitos, né, que não interessam. E aí então, esse líquido que sai das arteríolas, ele banha as células e aí depois ele volta para dentro do capilar de novo. E reparem que aqui, para ser didático, a rede capilar tem uma parte vermelha e uma parte azul. Então, na extremidade arterial da rede capilar, que está aqui, ó, o líquido extravasa, é feita a troca, e aí esse líquido ele é recaptado, ele é reabsorvido pela extremidade venosa da rede capilar. Ele volta para dentro do capilar, certo? Só que tem uma questão que é a seguinte: de todo esse líquido que extravasa aqui, ó, a rede capilar não consegue absorver todo ele. Mais ou menos 1% desse líquido que extravasa não volta para dentro do capilar. Ele fica lá no tecido. Só que esse líquido não pode ficar acumulando. Porque cada vez que entra aqui, ó, sai, volta, mas sobra 1%. Se esse negócio não for recaptado, o tecido começa a desbalancear, começa a acumular líquido. E aí, eu te pergunto para vocês, quem é que vai pegar esse negócio aqui de volta? Para não ficar acumulando líquido no tecido? A célula. Não, a célula não. Tem que ter um outro sistema circulatório que vai pegar esse líquido, que vai recaptar esse líquido. Alguém Linfático? Exatamente. A rede linfática. Porque não está desenhado aqui, né? Os linfáticos, os vasos linfáticos, eles também têm uma rede capilar, que está ali junto. Então são os linfáticos que fazem a recaptação desse 1%. Certo? Entenderam até aqui? A microcirculação? Bem básico. Lê lá no Geiger que é lindo. Tá? Vocês entenderam isso aqui, beleza? Então, beleza. Agora, numa situação de edema, onde houve uma lesão tecidual, na lesão tecidual, a conversa muda completamente. Os mediadores da inflamação, eles aumentam a permeabilidade do capilar e aí extravasa líquido cheio de proteína, cheio de albumina e macromoléculas, sabe? E aí o tecido fica encharcado, edemaciado. Se a rede capilar já não consegue recaptar tudo, nem do que sai em uma situação normal, imagina com o edema. Não vai recaptar o edema. Quem faz a recaptação do edema é a rede linfática. Certo? Então, essa é uma primeira questão muito importante. E o que estimula o linfático a absorver mais ou menos esse líquido que extravasa na microcirculação? Primeiro fator, pressão. A pressão estimula esse líquido a entrar para os linfáticos e ser drenado para as regiões mais centrais. Então, pressionar a área edemaciada estimula a reabsorção do edema. E esse é um princípio que a gente usa com vários recursos. A pressão para tratar o edema, ela está presente na massagem. A massagem, essencialmente, é fazer pressão com a mão. Não é? A pressão, ela está presente na hidroterapia. Quando você coloca o membro imerso, e quanto mais imerso, maior a pressão hidrostática, né? A pressão da água ajuda a reabsorver o edema.
Mas por quê? Por causa da pressão. Certo? E aí, várias formas de enfaixamento fazem pressão. Então, o princípio é fazer pressão. Tá? Tem umas luvas pneumáticas para tratar o linfedema que aparece depois de mastectomia, você já viu? Que o braço da mulher fica bem demasiado. Então tem umas luvas que vêm até a região axilar assim, parece um manguito de avaliar a pressão, só que grande. Enfia o braço lá, aí infla aquele trem e você consegue controlar a pressão que o braço está sofrendo lá para tratar o edema. Então é sempre pressão, o princípio é pressão. E o segundo princípio é colocar a área demasiada contra a gravidade. É aquela receita básica, ó, aperta e põe para cima. Então, um tornozelo demasiado, a gente faz um enfaixamento e põe para cima. Funciona mesmo. Vocês conhecem, estão lembrados daquele teste do cacifo? Quando a gente está avaliando o edema, que a gente aperta na região, segura ali a ponta do dedo um pouquinho. O que acontece quando você aperta ali o edema? Some ali embaixo do seu dedo. Aí quando você tira, está aquele buraquinho. Né? Esse é o sinal positivo. Sinal do cacifo positivo para a presença de edema. É a pressão que você faz com o dedo que vai espalhar o edema ali embaixo do dedo. Então, pressão e gravidade é o que a gente usa para tratar qualquer edema. E de que forma a gente faz pressão? De várias formas. Agora deixa eu voltar aqui para o slide da disciplina dela. Então aqui tem alguns exemplos. Meias compressivas, enfaixamento compressivo, usar a hidroterapia, tanto na piscina quanto no turbilhão. Vocês conhecem o turbilhão? O turbilhão é um recurso que algumas pessoas até ridicularizam, né, falando, dizendo que é coisa antiga da fisioterapia, que não se usa mais, que é um negócio meio pré-histórico, que eram os vikings que usavam, hoje em dia a gente não usa mais. Mas ele pode ser muito útil em algumas situações. Esse é um exemplo. Então, o paciente amputado, você coloca ele sentado lá com o corpo dentro do turbilhão, e aí você direciona o jato do turbilhão para aquele jato de água que ele vai bater bem na região do corpo que é demasiado. E aí a pressão que a água faz estimula a reabsorção do edema. Ele pode ser útil também. Dá trabalho, mas é útil. Na clínica escola tem 2 que funcionam beleza. Da época que eu fazia estágio, eles já eram velhos. Quando eu fiz estágio. Pré-histórico. Tá funcionando. Tem uma coisa boa, né? Marca boa do negócio, até hoje está funcionando. Então, ó, e o turbilhão também é ecoterapia. Massoterapia, né? Diversas formas de apertar ali a região do edema. Os mais conhecidos são as técnicas de drenagem linfática. O que é drenagem linfática? Se tão somente você apertar e pôr para cima. Só isso. Drenagem linfática é você aplicar pressão com as mãos e, quando possível, colocar aquela parte elevada. É isso. Então é o mesmo princípio, tá? Pressão e elevação. E aqui, ó, eu acrescentei também o movimento. O movimento, a contração muscular, estimula a absorção do edema também. Então, o princípio é simples, né? Pressiona, põe contra a gravidade e põe para movimentar. Só isso. E é só isso mesmo. O recurso que a gente usa com mais frequência é o enfaixamento compressivo. Tá? O enfaixamento compressivo por favor, só tem um E aqui, tá? Quando você for escrever na prova, é compressivo. Não é compreensivo. Certo? Essa é uma daquelas pérolas que eu li para você passado. Tinha lá uma pessoa falando do enfaixamento compreensivo. É com 2 S. Enfaixamento compressivo, certo? O enfaixamento compressivo, pessoal, é o método mais barato, seguro e eficaz de tratar o edema. Porque você ensina o paciente a fazer o enfaixamento, e uma vez que ele sabe isso, ele fica o dia inteiro com essa faixa no corpo. O dia inteiro. Só tira para dormir. Tá? Não pode dormir com a faixa. Porque senão, como a faixa aperta, a pessoa esfregando o corpo enfaixado na cama, a faixa acaba embolando. E aí onde ela embola, ela aperta com mais força ainda. E aí pode machucar a pele.
A pessoa está dormindo, não percebe. Quando ela acorda, já está com as feridas no corpo da pressão da faixa. A faixa, ela provoca uma lesão se a faixa estiver muito apertada, né? Se a pessoa esticar demais a faixa para poder enrolar no coto, quando a gente abre demais a faixa, a trama do tecido ela vai abrindo assim, ó, e aí faz tipo uns quadradinhos. Você consegue ver um espacinho entre as fibras do tecido. E aí se a pessoa enfaixa desse jeito, a pele, como vai estar sob pressão, a pele começa a estufar para dentro desses quadradinhos que se formam entre as fibras e dá uma lesão desse jeito aqui, ó. O que vocês estão vendo aí, gente? Esses pretinhos aí não são os poros, não, viu? São todos pontinhos hemorrágicos no coto. Cada pontinho preto que vocês estão vendo aqui, ó, foi um pouquinho de pele que estufou para dentro desses espaços que se formam na trama da faixa. E aí a faixa, como ela recua, ela estrangula essas pontinhas de pele que estufam para fora. E aí onde estrangula, dá esses pontinhos hemorrágicos. Isso aqui pode confluir, tipo aqui, ó. Aqui vocês estão vendo uma bolha, tipo de queimadura. Essa paciente deu sorte, deu uma bolinha de nada, às vezes dá umas bolhas enormes, parecendo que queimou mesmo. Não é queimadura, tá? Mas é uma lesão na pele por irritação da faixa quando aperta demais. Se você reparar com atenção, esses pontinhos hemorrágicos, eles formam certinho o desenho da trama da faixa progressiva. Então é importante orientar o paciente a usar a faixa de maneira adequada para enfaixar o coto, e aí ele pode ficar o dia inteiro com esse coto enfaixado, só tira para dormir, tá? E a pressão que o enfaixamento faz, essa pressão ela ajuda a tratar o edema. Aqui no slide ó, tem uma imagem interessante de um dispositivo que é tipo aquela manga pneumática que eu falei para vocês, tem a versão com o membro inferior também. O paciente calça tipo um manguito, né, fechado, calça no coto, aí tem um encaixe provisório, que aí calça o manguito no coto, calça esse encaixe provisório no coto, e aí você consegue ir inflando, tipo essa manga, né, você vai inflando e controlando a pressão dela aqui. Tá? Tem umas versões que são eletrônicas também que você controla com um displayzinho para mais ou menos pressão, enfim. É um negócio caro e que vai ser usado por pouco tempo. O enfaixamento compressivo ele é bem mais vantajoso do que isso aí, tá? Porque ele é barato, seguro, né, se bem orientado e muito eficaz. Muito bem. Vamos falar de alongamento agora. Os alongamentos a gente sempre usa, né? Existe uma controvérsia se usa antes, se usa depois, mas assim, essa controvérsia não se aplica aqui nesse contexto, porque ninguém aqui vai ter uma performance fantástica logo depois do alongamento. Tá? O principal argumento é que o alongamento pode piorar a performance do atleta, né, se ele alongar pouco antes da prova. Não é o caso. A gente já viu que os cotos transfemorais eles têm uma tendência de flexo-abdução. Então, nesses cotos transfemorais, a gente vai dar muita ênfase para o alongamento dos flexores do quadril, certo? Alongamento de flexores e abdutores, que são aqueles que ficam encurtados. Então, aqui na imagem, vocês estão vendo um exemplo de um paciente deitado aqui na beira da máquina, naquela postura como se fosse o teste de Thomas, né? O teste de Thomas para avaliar encurtamento de pessoas. E aí eu coloquei uma caneleira de 8 kg presa no coto, puxando o coto para baixo. É uma forma de alongamento dos flexores, tá? Eu vejo muita vantagem nessas técnicas de alongamento mecânico. O alongamento mecânico é aquele que você usa um recurso que vai provocar o alongamento da pessoa, e não são suas mãos que vão alongar a pessoa. Tá bom? Essa é uma preocupação legítima quando você atende aí, sei lá, 20 pacientes no dia. Se você for alongar todos eles usando a sua mão, pode ser que você tenha que aposentar mais cedo, por invalidez. Então o alongamento mecânico tem várias vantagens. Você pode manter a pessoa por muito mais tempo sob alongamento, vários minutos,
Eu costumava deixar os pacientes assim, ó, 15 minutos, 20 minutos alongando, porque é impossível de você segurar 20 minutos empurrando com as mãos. Ok? Então aqui é um exemplo. Vocês podem imaginar diversas posturas, né, para conseguir alongar, tendo algum recurso mecânico para puxar o segmento que você quer alongar. Isso é só uma sugestão. Nessa outra imagem, a gente está vendo uma pessoa com tutano transtibial já com prótese, porém ele tem um flexo de joelho. Vocês estão vendo? Existe um espaço ali entre a fossa poplite e o chão, que o joelho não estende completamente. E ele já tinha prótese. Pelo fato de não estender o joelho adequadamente, ele só apoiava a ponta do pé da prótese no chão. O calcanhar nunca chegava, porque o joelho não estende. Então a gente fez uma adaptação, colocou um volumezinho aqui no calcanhar da prótese e um peso lá no joelho para forçar o joelho de extensão. E ali você deixa o paciente alongando até ele não aguentar mais. Isso costuma acontecer por volta de 10 minutos. É a hora que ele pede arrego. Certo? O alongamento tem que ser vigoroso e mantido, tá, gente? Para que ele tenha alguma chance de funcionar. A gente vai alongar aqueles músculos que são estratégicos para evitar deformidades. Então, no joelho, os flexores do joelho, isquiotibiais, né? No quadril, flexores e abdutores. Certo? E para o resto do corpo, você pode fazer um programa de alongamentos geral. O fortalecimento, ele segue o mesmo raciocínio. A gente vai alongar aqueles grupos, a gente vai fortalecer, a gente vai dar ênfase no fortalecimento daqueles músculos que ficam fracos em função da amputação. Então, no exemplo aqui transfemoral, como a tendência de contratura é em flexo-abdução, a gente vai dar muita ênfase para o fortalecimento dos extensores do quadril e o fortalecimento dos adutores do quadril, que são os músculos fracos em função da amputação. Tá? Flexores e abdutores, a gente também vai fazer um trabalho de fortalecimento para eles, mas a ênfase é total em extensores e adutores do quadril. Certo? Por quê? Você vai alongar aqueles que tendem a ficar encurtados e fortalecer aqueles que estão fracos. Isso na esperança de que você consiga evitar a contratura, as contraturas mais comuns. Bom? O fortalecimento dos extensores do quadril também vai ter um papel importante no controle da prótese depois. Eu vou falar mais à frente, quando a gente estiver vendo as próteses, vocês vão ver o quão importante o amputado transfemoral ter uma boa força no glúteo máximo, tá? Para fazer força para estender o quadril. A força dos extensores do quadril é um fator muito importante para a pessoa caminhar bem e caminhar com segurança. Então vamos lá. Alongamento dos músculos, especialmente, né, a ênfase do alongamento vai ser para aqueles músculos com tendência à contratura. A ênfase do fortalecimento vai ser para aqueles músculos que estão fracos, que geralmente são os antagonistas daqueles que têm tendência à contratura. O raciocínio é simples. Tá? As técnicas de alongamento, as técnicas de fortalecimento, vocês já viram na disciplina, né, com a professora Sara. Então vocês conhecem as técnicas de alongamento. O alongamento passivo, o alongamento ativo, o alongamento com inibição, com técnicas inibitórias. A inibição recíproca é uma das técnicas, né? O alongamento com inibição, enfim. Qualquer técnica que você achar que dá para aplicar ali. Essa disciplina prótese-óssea não tem a pretensão de revisar esses assuntos, tá? As técnicas de fortalecimento também vocês já estudaram na disciplina específica, então é o que vocês vão aplicar. E aí então, na nossa próxima aula, em que nós teremos conteúdo, eu vou começar a falar sobre as próteses, certo? Porque a próxima aula, vocês bem já sabem que é a nossa segunda prova de Enem. O que vai cair na prova, professor? Lágrimas. Vai fazer ela. Cai todo o conteúdo até hoje, tá, gente? Não se esqueçam disso. Você vai fazer ela com muito amor.
É todo conteúdo até hoje. Não é um conteúdo complicado, é um conteúdo que tem um volume de informações, né? Você precisa tomar o cuidado de não deixar acumular demais. Atenção para a chamada, hein? Amanda, Arthur, Beatriz, Duane, Heloísa, Emanuela, Guilherme, Hanna, Henrique, Inayara, Isabel, Jefferson, Jordânia, Júlia Teodoro, Júlia Ferreira, Lara, Laura, Luan, Luiz Miguel, Maria Eduarda, Lini, Samir. Tá aqui. Samir tá aqui. Fala que eu também. Nós vamos sair do Brasil, sem dúvida. Aí, né, bebê?